sei nem qual é o tema. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Bem-vindos também aos nossos irmãos internautas que estão aí nos vendo, né? Em plena semana do Carnaval. Nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus e todas as vezes que a gente faz isso, Ele aqui se faz presente. Em todos os lugares em que nós nos reunimos em nome dEle, com certeza Ele sempre está presente. Basta que a gente se ligue para poder sentir essa presença querida do nosso Mestre. A Casa do Caminho Santana tem trabalhos todos os dias, exceto às sextas-feiras. Então estão todos convidados a participar das palestras, a participar dos nossos cursos que se iniciam agora logo após o Carnaval. E nós vamos recebê-los com muito carinho. Então nós vamos agora, nesse instante, sabendo que temos aqui a presença do Mestre, fecharmos os nossos olhos e pedirmos a Ele nesse instante que possa suprir todas as nossas deficiências, todos os nossos problemas. Vamos entregando os nossos problemas nas mãos de Jesus nesse instante. E podemos ter a certeza de que, se fizermos isso com todo o coração, os nossos problemas vão sendo sanados na medida das nossas dificuldades. E assim nós vamos pedindo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Abençoa-nos, Senhor. Permita que possamos ser a cada dia melhores e seguir o teu Evangelho com o nosso coração aberto. E assim nós vamos, meus queridos, dando início ao nosso trabalho da tarde, envolvendo o nosso companheiro aqui, o Rudai, que eu não sei qual é o tema, mas ele vai falar. Reclamações indevidas, que é a coisa que a gente mais faz. Então, o Rudai está com a palavra. Boa tarde a todos. Bom, pelo menos por alguns minutos vamos ficar sem reclamar, né? Vamos cortar as reclamações. É um hábito nosso, é que nós clamamos e reclamamos, né? E não se muda da noite para o vinho, da noite para o dia, né? Assim como diversos hábitos que temos, a mudança ocorre pela troca por outros hábitos mais saudáveis de preferência, né? O tema está no livro da Joana de Ângeles, Espírito, pelo autor, né, o médium Divaldo Franco. O livro é Desperte e Seja Feliz. Reclamações indevidas é o título, né? O tema da tarde. Nós sempre falamos da Joana de Ângeles e nós não temos assim, um conhecimento maior sobre a sua vida, sua biografia, né? Então, rapidamente, só para nós termos uma ideia de quem é Joana de Ângeles, ou quem é Joana de Ângeles, eu vou citar algumas passagens curtas, né, dessa biografia de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um dos guias espirituais da humanidade. Foi mártir, santa e benfeitora. Tem colaborado com Jesus nas suas diversas reencarnações e atualmente estagia numa bonita região próxima da crosta da terra, de onde vem redimindo os antigos cristãos que se equivocaram, criando uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor. Sua última reencarnação ocorreu em Salvador. Nasceu no dia 11 de dezembro de 1761 e faleceu em 20 de fevereiro de 1822. Como soro Joana Angélica de Jesus, tornou-se mártir da independência do Brasil ao ser assassinada por soldado português ao defender a honra das jovens do seu convento. Na sua penúltima reencarnação, viveu no México. Nasceu em 12 de 11 de 1651, faleceu em 17 de 4 de 1695, como Sor Juana Inés de la Cruz, tendo sido a maior poetisa da língua hispânica, muito competente em teologia, medicina e direito canônico, e astronomia. A primeira feminista e teatróloga do mundo,
musicista, pintora e poliglota. Falava e escrevia fluentemente 6 idiomas. Né? Joana também vivera como Joana de Cusa, século I ou I, tendo sido uma das piedosas mulheres citadas no Evangelho. Ela se dedicou com muito amor ao Evangelho nascente e ao seu único filho, tendo sido queimada viva ao lado deste e de inúmeros cristãos no Coliseu de Roma. Aqui uma breve, né, pincelada de quem foi Joana de Ângeles. O Divaldo, quem tem interesse, né, folheie, pesquise na internet a sua biografia para compreendê-lo um pouco mais, como um dos grandes espíritas e expositores da doutrina. Né? O tema reclamação tem tudo a ver conosco, né? Chove, reclamamos. Faz sol, reclamamos. Né? Estamos dentro do metrô, reclamamos. No ônibus, reclamamos. No trânsito, reclamamos. A falta de dinheiro, reclamamos. Pelo excesso de dívida, reclamamos. Pela abastança, né? Pela prosperidade também reclamamos, porque achamos que alguém tem ciúmes, tem inveja da gente. Enfim, tudo reclamamos. Né? Reclamamos da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. A lista é imensa, né? É um hábito que adquirimos e para revertê-lo, como eu disse no começo, nós teremos que trocar por outros hábitos mais saudáveis. Temos que entender o seguinte: pensamento, palavras, né? E isso despende energia. Pensar, falar, né? Despende energia. E quanto mais falamos, maior é o gasto de energia, maior o gasto de magnetismo. Se falamos demais, temos aquela sensação que estamos esgotados, cansados. Porque perdemos energias. Então, a razão diz que devemos ouvir mais e falar menos. Prestar mais atenção nas situações à nossa volta, né? E falar com propriedade. Falar depois que pensou, né? Ou agir depois que pensou bastante. E reclamar o menos possível. O pensamento é energia, e o pensamento é um dos atributos do espírito. Ele flui incessantemente do espírito. O controle disso é quase impossível, porque é tão natural que as ideias vêm e vão num contínuo. Ideias boas, ideias menos boas. Ora, se expressarmos tudo o que pensamos, sendo o pensamento energia, imagina a perda de energia que temos. Por isso que os sábios, os homens, os grandes pensadores da humanidade, eles se dedicavam a refletir, a olhar, apreciar, observar e refletir, tirar ensinamento. E eles não expunham logo de cara as suas ideias. Não se deixavam entregar pelas emoções. Um exemplo clássico disto, né? Sabemos que Jesus, um dos maiores mestres em psicologia, filosofia e outras tantas áreas do conhecimento, ele, antes de proferir, né, os seus ensinamentos, ele observava a natureza, os homens, as pessoas, as coisas, os animais, o hábito do dia a dia, né? Com base no conhecimento que ele adquiriu, do conhecimento que ele já tem, trazia latente em si, ele falava. E na maioria das vezes que era procurada para dar a sua opinião, ele não expressava logo de cara. Ele aguardava. Observava as reações das pessoas para depois dar o parecer. E muitas vezes o parecer não era dele. Era conforme na cultura, no hábito do povo. Estando ali, já tendo sido preso, estando ali entre os Anás e Caifás, né? Sendo interrogado de diversas maneiras, o silêncio e a reflexão era constante. A prece era o seu canal, o seu veículo de ligação com Deus. E ali ele deixava aqui, no controle das suas emoções, na serenidade do seu pensamento, o seu coração completamente, realmente passivo, ele não se entregava a qualquer reação, para poder ter a resposta certa no momento que se fizesse necessário. Sabia de antemão tudo o que ia ocorrer, em nenhum momento reclamou.
E nós reclamamos da água que está aqui em cima da mesa, da flor que está aqui exalando perfume, né? De tudo. Da política, dos nossos governantes, nós como governados, do salário que temos, né? Da dor no fígado, no estômago, da dor aqui e acolá, da dificuldade pela falta de dinheiro, né? E se citarmos as reclamações quanto aos aspectos afetivos ou emocionais, a lista é muito grande, né? Os desafetos, os desamores, enfim. Agora vamos ler um trecho aqui do livro da Joana de Ângelo para nós entendermos o pensamento dela e o que ela quer nos passar, né? Ela diz assim: antes de mergulhares no corpo denso da carne, porque se utilizavas da consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Reconhecias as tuas deficiências e compreendias quanto se faziam indispensáveis os programas iluminativos, assim considerando a urgência da meditação, a fim de que pudesses agir com equilíbrio, sem novos compromissos morais. Por mais te possa surpreender agora, naquele ensejo suplicaste a presença da aflição, vez que outra, da enfermidade periódica, dos testemunhos morais frequentes, de modo que a consciência não esquecesse da fragilidade da vida física, nem da peculiaridade evolutiva do homem, que ocorre quase sempre através da dor. Aqui compreendemos que as nossas dificuldades, dor, sofrimento, enfermidade, testemunhos morais, são leis educacionais, corretivas, para que o espírito ele possa ter mais lucidez, ele adquirir mais amplitude nas suas ações, né? Os teus mentores espirituais alvitraram que não terias resistência para os embates rudes da jornada carnal. Ou seja, não queira abraçar uma tarefa grande, porque ainda não está preparado para isso, né? Pegue uma menorzinha e conforme vai adquirindo mais maturidade, aí sim abraçamos uma tarefa maior, né? No entanto, porque podias antever o futuro feliz que te aguardava, esclareceste que suportarias a cruz com sorrisos e a calúnia com o perdão, o antagonismo com a fé e o abandono com coragem. Foste preparado para o cometimento e tiveste o contributo de fidelidade de espíritos nobres que te ofereceram para ajudar-te na condição de genitores abnegados ou irmãos gentis, ou companheiros de lutas devotados. Aqui fazemos a parte, né? Então Deus, sabendo da nossa necessidade evolutiva, da nossa necessidade de reparo, de resgate, deu-nos uma nova oportunidade para que, ante as dificuldades, pudéssemos caminhar mais conscientes. Ao mesmo tempo, sabendo que não éramos tão fortes assim, não éramos tão corajosos como pensávamos, e não tinha toda aquela bagagem espiritual ou moral, Ele colocou ao nosso lado o marido, a mulher, o filho, a filha, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, os avós, ou pessoas mais próximas, amigos, professores, educadores, enfim, para que pudéssemos receber destes os seus exemplos, o seu auxílio, para ficarmos mais corajosos. Ou seja, enfrentar com muito mais sabedoria, com muito mais coragem e menos reclamação as nossas tarefas no sentido do nosso progresso espiritual, né? Então, nunca estamos sozinhos. Sempre tem conosco, materialmente falando, alguém que vai nos ajudar. Espiritualmente, não precisamos repetir que temos aí uma infinidade de amigos espirituais, entre eles mentor, protetor, espírito simpático, familiares, que vêm sempre nos dar a sugestão ou a sua intuição para termos uma saída ou aprendermos a suportar alguma dor, algum sofrimento que se faz necessário ao nosso progresso. E a vida nos surpreende com as diversas oportunidades
E essas oportunidades não são aquelas, muitas vezes, relatadas ou escolhidas como prova, são outras tantas que ocorreram decorrente do nosso livre-arbítrio, para que a gente possa, reclamando menos, contribuir mais, né? Mergulhaste na névoa carnal entre júbilos e promessas, candidatando-te ao triunfo. Chega o momento da avaliação dos teus recursos através dos testemunhos. Ou seja, apoia-te na coragem e recorre à fé, teus mecanismos de segurança. Apoia-te na coragem e recorre à fé, teus mecanismos de segurança. Ou seja, diante do testemunho, temos que apoiar na fé, né? E também na segurança, ou seja, na coragem. Como vamos saber se somos mais maduros, se estamos mais seguros do que queremos, se estamos afastados da lição, né? Da prova, do exercício? Como avaliar? Né? Não tem como. Adianta eu ler um livro inteiro de filosofia espírita, ou de medicina, ou qualquer área do conhecimento humano, e se eu não me colocar, né, à prova, ou seja, no testemunho, na experiência? Então as dificuldades todas nada mais são que testemunhos, provas para a gente avaliar o quanto estamos seguros, o quanto adquirimos de conhecimento e quanto maduros estamos ante a lição que precisamos aprender, né? É fácil, não é, né? Dificílimo, né? Muito complicado, né? Imagine, por exemplo, lá no sertão nordestino, naquela seca terrível, a falta de comida, o gado, né, morrendo de sede, fome, alimentando-se das palmas, né, dos espinhos, a terra seca, né, chão rachado. E aí? Ora, aqueles espíritos que lá se encontram são tantos outros espíritos que pediram estar numa dificuldade dessa para que eles pudessem contribuir para melhorar aquela região, resgatando erros passados, né, em regiões mais felizes, mais pródigas, devolvendo aquelas criaturas que outrora tiraram, né, os recursos que Deus deu na sua infinita misericórdia, e eles hoje, sofrendo todas as dificuldades das intempéries, né, eles pacientemente, resignadamente, né, agarrados lá no Padim Cício, agarrados no seu anjo da guarda, no santo da devoção, em Deus, em Jesus, eles estão ali firmes, fortes. Muitos vêm para São Paulo, né, a terra que abraça a todos. Aqui também uma outra grande terra que recebe milhões de espíritos num processo regenerativo, né. Não é à toa que está aí 25 a 30 milhões de pessoas numa terra muito próxima, né, se acotovelando. Entendam que a vida reúne os espíritos afins para terem experiências semelhantes. Das suas dificuldades, né, semelhantes, eles progridem. Muitas vezes, num egoísmo aparente, eles estão dando a sua contribuição para progredirem, para melhorar a região, para melhorarem-se a si mesmo e ao próximo. E assim todos contribuem com Deus nas suas obras. Percebam? Aquilo que vemos que é algo que nos desagrada, que aparentemente nos desconforta, é ali que está a grande lição. Respiras no clima que te é necessário ao processo liberativo. Ora, quanto mais reclamarmos, quanto mais fugirmos dos nossos compromissos, quanto mais afastarmos das tarefas que temos que realmente desenvolver, trabalhar, mais estaremos longe desse processo liberativo, ou seja, libertar-nos dos grilhões, das amarras que nos prende às coisas ainda puramente materiais, né, puramente humanas, ou as coisas que ainda agarram o espírito à matéria. Nuvens carregadas e tempestades frequentes anunciam-se ameaçadoras,
e escurecem o céu dos teus júbilos. Na aduana das tuas realizações fiscais, desalmados se postam, intolerantes e cruéis. O teu trabalho nobre desperta ciúme, e a calúnia zurze o látego no teu dorso. A inveja segue teus passos, produzindo competições vis. A maledicência insensata aumenta o vozerio perturbador e sentes o perigo batendo à tua porta. Não te reclames. Vai passar por tudo isso, passamos por tudo isso. Né? Adianta reclamar? Mudará o rumo das coisas? Então todas essas criaturas, essas pessoas citadas agora, que de alguma forma nos atingiram, essas criaturas precisam receber de nós pensamentos elevados, pensamentos que libertam, pedir a Deus que derrame nelas a luz da misericórdia, para que elas despertem as suas consciências, em vez de querer subtrair do próximo aquilo que ele conquistou, para que elas possam se libertar também, conquistar por sua vez, através de potências que elas têm, as coisas que elas querem, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual, né? Porque a criatura progride, né, em conjunto, mas ela evolui sozinha, ou seja, depende dela exclusivamente sair, né, da sua escuridão ou do seu atraso espiritual para adquirir novas luzes, né? E a reclamação, ela atrai a criatura para a terra de novo, ela prende, ela algema aqueles espíritos ainda inferiores, né? Não que os espíritos inferiores sejam culpados por isso. Os espíritos encarnados e desencarnados que se acercam de nós, eles se aproximam por afinidade, por simpatia. Ora, se estamos pessimistas, se estamos descontentes, inseguros, medrosos, nós nesse momento irradiamos. A nossa aura é escura, negativa, pessimista, e atrai aquelas outras criaturas que de alguma forma estão nesse estado. E elas querem sentir um conforto porque elas estão desamparadas, medrosas, inseguras. Chegam-se a nós que estamos medrosos, inseguros, né? E parece que se confortam, né? Mas é um ledo engano. Então temos que buscar, através do pensamento confiante em Deus, através do pensamento confiante na espiritualidade amiga, que são os nossos benfeitores espirituais. E todos aqueles que precederam a nossa existência, que foram espíritos que, através dos seus exemplos, deram testemunho de coragem, né? E aí, respaldado nos seus exemplos, nós vamos encher os pulmões de ar, né? Procurar olhar para o alto, encher as nossas mentes com claridade, confiar em Deus, confiar em Jesus, abraçar a nossa tarefa e ir para frente, né? Não ficar contando os passos dados e errados, né? Erro é aprendizado. Se não houvesse os erros, não haveriam os acertos, né? Ora, o homem para chegar no avião, no carro, chegar nas naves aí que cruzam os céus entre planetas, ele precisou errar e acertar. Ele precisou, né, fazer muitas vítimas. Então tudo no universo contribui para o progresso. Imagina se Deus ficasse parado, sentado, né, e reclamando que os humanos da Terra não fazem o que deveriam fazer. A humanidade lá de Júpiter ainda deveria estar mais adiantada, mas não está tanto quanto seria. Agora, por pensamento, vamos imaginar o universo. Concebemos um início, um meio e um fim? Concebemos um lugar onde termina o universo físico? A razão diz que, além daquele ponto que entendemos que teria um fim, algo nos diz que deve ter, ainda há mais espaço, né? Ora, que coisa grandiosa é essa que nós não entendemos ainda? E ficamos desesperados que o copo d'água caiu na nossa roupa e molhou a nossa roupa? Que pisamos, de repente, caminhando, pisamos no cocô do cachorro que está na rua? Ou que, na nossa pressa, nós fechamos um carro, ou por falta de solidariedade no trânsito, nós fechamos o cruzamento? Ao ir no hospital, queremos ser os primeiros a serem atendidos e criaturas mais urgentes, né, deveriam ser atendidas e passamos à frente.
Então reclamamos no hospital, no pronto-socorro, em tudo quanto é lugar. Né? E esquecemos de fazer a nossa parte. Ou seja, fazer o que manda a sabedoria, ter paciência, aguardar a sua vez. Porque cada coisa ocorre na sua vez. Né? Um passo de cada vez, senão complica tudo. Né? Aquelas criaturas que estão sem emprego, adianta ficar reclamando que o país está com dificuldade econômica? Adianta ficar reclamando que ninguém dá oportunidade, todas as empresas fecham as portas? Não adianta. Ora, tem que bater as portas, mandar os currículos, se preparar, né, profissionalmente. Se não conseguiu vaga na área que realmente se preparou, vá para uma outra área. Ora, a aptidão da criatura, ela comporta às vezes várias coisas para serem desempenhadas, ou várias atividades a serem desempenhadas. Busque aquela que naquele momento possa trazer, né, o conforto material, ou o alívio, né, ou os recursos necessários para pagar a água, a luz, telefone, gás, para comida na casa, pagar a condução e assim por diante. Né? Então, ao invés de ficar reclamando que está sem emprego, encha o peito de ar, olhe para frente, busque em Deus, né, que é o infinito, né, benfeitor de todos nós. Peça a Ele que abra as portas, mas faça a sua parte. Né? Vá nas entrevistas, jogue os currículos, enfim, trabalhe. E aguarde que o tempo nos dará o retorno. Mas quando estiver na empresa trabalhando, não queira fechar as portas para outras tantas criaturas que lá batem pedindo emprego. Porque da mesma forma que o egoísmo impera quando você está trabalhando, né? Lá atrás, quando estava desempregado, queria que as pessoas fossem mais solidárias, faça o mesmo, seja solidário. Crie um canal, né, uma rede de relacionamentos e solidariedade para que todos possam se beneficiar no momento da crise, da dificuldade econômica, na falta de emprego. Agora, transporte isso para tudo. Né? E vamos ver que quando somos mais solidários, todos acabam sendo beneficiados. Né? Continuando, agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre lágrimas o que os outros fruem, por enquanto, entre sorrisos. Aí precisa ter precisa ter um grande cuidado nesse parágrafo aqui, né? Aqueles que agora riem, né, posteriormente chorarão, né? Eu digo, aqueles que riem, fruindo de benefícios materiais, esquecendo dos irmãos mais necessitados, né? Aqueles que agora riem de felicidade por ter sofrido, ter entendido, por ter conquistado, né, uma evolução espiritual, esses continuam sendo felizes, né? Nada devem a ninguém. O dia de todos sempre chega, convidando uma a uma as criaturas à reflexão e ao fenômeno de amadurecimento. E a morte que a ninguém poupa, chamar-te-á, e a todos os homens ao despertamento para a aferição de valores diante da consciência, sob a vigilância do amor de Deus. A morte é aquele momento que ninguém espera, mas que ela chega. Né? Ninguém quer ela perto, mas ela chega. E quando abrimos os olhos, eis que estamos do outro lado. Estando do outro lado, uns continuarão, né, a reclamar, outros procurarão se adaptar àquela situação nova, e outros procurarão, já por ter tido um progresso maior, ter compreendido antecipadamente, por ter sofrido mais, por ter amargado mais, né, por ter chorado mais, mas compreendido o alcance dessas lições difíceis, agora estão mais adaptados. Né? Voltam à vida espiritual, né, aos seus amigos, aos seus parentes, ao ambiente específico do seu estado de consciência mais sereno, estão mais felizes. Né? Ainda nós precisamos sofrer um pouquinho. Né? Nunca te queixes, nem te relacione, nunca te queixes, nem relaciones ingratidões. O ingrato sabe que o é. Amargurado, autopune-se, infeliz, aflige-se. O ingrato sabe que ele é ingrato. Amargurado, ele autopune-se. Infeliz, aflige-se.
quanto a ti, segue adiante. Ou seja, reconhecemos que fomos ingratos, que estamos amargurados, né? E vamos nos autopunir. Mas não vamos fazer nada disso. Vamos procurar, através de uma nova oportunidade que nos é dada, ultrapassar o nosso egoísmo e procurar sermos mais, né, altruístas, mais solidários para com o próximo, né? E conosco mesmo, acima de tudo, né? Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa, a traição, ensinando-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele sabia que a terra é ainda a escola de redenção, e os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Não reclames, pois, nunca mais. Vamos fazer esse exercício de não reclamar nunca mais, né? Vamos procurar olhar para a vida com muito mais alegria, com muito mais coragem, com muito mais serenidade. Se dificuldades nesse ou no outro campo aparecerem, vamos procurar compreendê-la e procurar dar uma solução àquelas dificuldades, tirando delas as lições. Se porventura sentirmos necessidade de desabafar diante das dificuldades, vamos procurar aquela pessoa que julgamos ser suficiente madura para também ouvir e nos aconselhar, né? Não vamos fazer como muitos, reunir um bando de gente e sair reclamando de todos. Vamos procurar tirar a lição que a vida quer nos ensinar das dificuldades que se apresentarão, né? Seja nos aspectos afetivos, seja nos aspectos econômicos, seja na dor, no sofrimento, ou na alegria e na felicidade, né? Deus quer que nós, seus filhos e todas as criaturas que Ele criou, trabalhem para o seu progresso íntimo, particular. Enquanto não chega à condição de arcanjo, né, ou de um espírito puro, ele possa, sim, sofrer e ajudar as pessoas diminuindo o sofrimento alheio. Mas trabalhar pensamento, atos e palavras direcionados a Deus, para que todas as criaturas possam sentir que, através do nosso exemplo, né, de paciência, tolerância e de coragem para com a vida, outros, se espelhando em nós, possam também ser corajosos, pacientes, tolerantes, pôr a sua cruz nos ombros, né, usá-la como ponte para atravessar os abismos das dificuldades e progredir, né, alçar voo aos páramos espirituais, onde a vida é mais feliz. Feliz porque sofremos e aprendemos que o sofrimento nos liberta, né? Paz a todos. Nada. É para mim mesmo. É para cima, né? É para cima, liga. Alguém quer falar que não quer reclamar? Compartilhar uma informação que eu recebi, eu achei muito interessante. Certo. O próprio Divaldo, ele colocou numa exposição uma toalha de renda. Isso daí, com uma manchinha vermelha. O Divaldo colocou na mesa uma toalha de renda igual a essa, né? Uma manchinha vermelha. Certo. E perguntou para todo mundo que as pessoas veem. As pessoas unânimes, uma mancha vermelha. Uma mancha vermelha. Então, Juliana. Mas ninguém percebeu a qualidade da renda, as cores da renda, a alvidez da toalha, a beleza, a estética, enfim, né? Toda aquela ultra área que as pessoas estavam vendo. Então, essa lição assim, é fantástica, porque a gente vê a maravilha de Deus em volta, em todos os lugares que a gente anda. Tem sempre um passarinho cantando, tem sempre uma borboleta, tem sempre uma florzinha, tem sempre uma pessoa linda
É isso mesmo. Só assim, aproveitando, não querendo também tomar conta do microfone, eu assisti um filme pelo YouTube, que tiver na internet, aí pode acessar, chama O que Jesus faria no meu lugar. É fantástico, eu passei a usar isso. Então, na hora, sabe, da raiva principalmente, pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Esse filme o tempo todo modificou a vida de uma cidade inteira. Eu queria sugerir esse filme. Legal, muito bom. No YouTube, né? Ele tem a graduação aqui da altura do som. Obrigado. É pegadinha essa aí, né? Não, mas isso é muito simples. Óbvio que você, ao analisar um assunto, ao tentar compreender um problema, uma solução, você tem que estudá-lo. E ao estudar, você tem que ver o prós e contras, favorável e desfavorável, certo e errado. Muita vez você vai tomar uma atitude que para você é justa, realmente, porque você está requerendo o seu direito. E para aquela outra pessoa é injusta, porque você está subtraindo dela alguma coisa. Então o bom senso manda dizer que estamos na Terra, o mundo é imperfeito, nós seres humanos estamos muito apegados às coisas da matéria, aquilo que nos toca diretamente. Então devemos escolher uma atitude ou uma ação qualquer que menos prejuízo traga. Quando diz para você ser realista, é para você olhar para as coisas com conhecimento de causa, avaliando prós e contras, e você escolher sempre o que menos prejuízo traga ao trem. Jesus, lá naquela passagem interessante, né? Trouxeram o denário os discípulos, né, dos fariseus, querendo pegar Jesus numa cilada, trouxeram o denário de prata que tinha cunhado a esfinge de César, né? Ora, se estava a figura de César na moeda, a quem pertencia aquela moeda, né? Aquele que a cunhou, que é César. Então Jesus, na sua sabedoria, olhou, né, não deu uma resposta assim abrupta, deixou que as pessoas parassem para refletir e deu uma resposta que condizia com o momento, ou seja, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ora, aquilo que foi criado pelos homens, fica entre os homens. Aquilo que é criado por Deus, né, devolva a Deus. Só um detalhezinho. Kardec, eu não lembro se é no Evangelho segundo o Espiritismo ou uma outra obra que eu li dele, ou na sua biografia, ele comentava que, diante de uma contenda, que lado ficar? Né? Aí ele diz o seguinte: diante de uma situação que há discussão, devemos ficar do lado que mais se aproxima do Evangelho, mais se aproxima da caridade. Esse deveria ser o lado certo, né? Sim. Mas de exemplo para você não fazer o mesmo. Se você for necessário, lógico, exercer o direito, a lei, ela tem que ser exercida, não causa existiria. Certo. Mas em aspectos morais, quando você for analisar uma pessoa, uma situação errada, aquilo tem que ser feito de uma forma caridosa. Sim. De forma que Deveria, né? ofenda quem está errado, mas também não seja conivente com ele. Sim, com certeza.
Excelente, isso mesmo. É que nós ainda nós queremos tudo para nós, né? Nós não sabemos dividir as coisas, né? Nós não queremos perder um pouquinho para ganhar algo mais. Nós sempre queremos ou tudo ou nada, né? A questão da vingança. A característica principal da vingança é a destruição, né? Ora, ou a destruição do desafeto, ou
desculpa, estamos com problemas de som. Não precisa isso. Eu acho que assim que tudo que ele falou tem muito a ver, né? Só que assim a gente tem que reclamar, porque senão você vai começando a acumular dentro de você uma série de coisas que vai virar uma doença. Então ele disse bem no início que a gente pode reclamar e deve reclamar. Isso faz parte do ser humano. Se você não reclamar, você vai acumular, né? E todas aquelas coisas, aquelas mágoas, aquelas raivas, aquilo vai acumular em alguma parte do corpo. E isso se transforma em doença. Então a gente tem que procurar a pessoa certa. Não é para sair falando aí para todo mundo. Eu chegar para o Washington, para Maria Rita, tá ruim o microfone, e falar, olha, eu estou morrendo de dor, eu estou com problema sério. Então, tem lugar para a gente falar e tem pessoas que a gente pode falar. Né? Não pode sair por aí direto e reto. Compartilhar. Não pode sair direto e reto. Só essa é a diferença. Mas falar e reclamar deve sim, gente. O que a gente vê dentro dos hospitais, e principalmente do Hospital do Câncer, são as somatizações dessas pessoas que são fechadas, que não falam nada e vão engolindo o sapo, como eu digo, né? E no final a coisa é um pouquinho ruim. Tem aqui uma... O Lourenço manda falar, Rudai, boa tarde. Ser honesto consigo mesmo não é uma forma de contornar nossas reclamações. Gente, eu vou? Não, só um comentário. Só um comentário, não é pergunta não. Esquecemos que Deus nos dá as condições para resolver os nossos problemas. Tá? Nós temos o costume de reclamar de tudo, mas esquecemos de agradecer a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui para repararmos aquilo que nós fizemos lá atrás, agora. Então, reclamar faz parte do ser humano, porque estamos no processo de aprendizado, mas de vez em quando parar de reclamar, silenciar, usar para outras coisas, para melhorar e fazer aquela sua prece vibrar, pedir forças, ajuda muito. Então, é normal o ser humano reclamar de tudo? Mas você reclamar sempre, você se torna uma pessoa que todo mundo se afasta, pessoa chata, ninguém quer escutar nem nada. Então, mudar o foco. Ou seja, né? Exatamente, porque se você fizer sem pensar, você vai aumentar as suas dificuldades, as suas dívidas, né? Então, vamos agradecer, porque nada é por acaso. Quando você foi para reencarnar, você pediu. Então agora, abraça o teu fardo, abraça a tua cruz e carrega. Não joga a culpa nos outros por aquilo que você fez por você. Então, reclamar faz parte, mas reclamar de tudo incomoda. Então, se está te incomodando, é você que tem que mudar. É só essa colocaçãozinha que tem que fazer. Assim, então, para nós encerrarmos, mesmo que o tempo já está no final, né? Um soldado, quando ele vai para o campo de batalha... Aliás, um soldado ele só tem medalhas, o mérito, se ele vai para o campo de batalha, né? Ele enfrenta a luta, né? Aí ele começa a se graduar cada vez mais. Então, vamos ser os soldados, ou seja, vamos trabalhar, né, o máximo que nós pudermos. Trabalho é muito amplo, o conceito de trabalho é muito amplo, não se restringe só a ganhar o pão, né? O dinheiro para a sobrevivência, não é isso. Trabalha-se quando a gente emprega as horas do dia de uma forma útil, né? Podemos falar à vontade, mas vamos ser úteis naquilo que falamos, ou vamos usar a nossa oratória para auxiliar o máximo possível. Temos momentos de lazer que nós devemos falar, sim, vamos usar os momentos de lazer como trabalho também, mas sempre de uma forma que a gente seja mais simpática, mais tranquila e a gente soerga ao máximo as pessoas e não derrubem as pessoas, né? A nossa reclamação joga para baixo uma multidão de pessoas pelo nosso pessimismo.
Quando estivermos assim, tristes, inseguros, medrosos, vamos pensar em Deus, porque Deus é nosso Pai, e buscar nele o que precisamos para superar, né? Paz a todos. Obrigada, Rudar. Obrigado a todos. Nós vamos treinar, né? Não reclamar. Precisa treinar, tudo precisa treinar, né? Não treinar, a gente não faz. Eu vou começar a não reclamar. Então, meus irmãos, até agora nós ouvíamos as palavras que precisávamos ouvir, né? Aprendemos aquilo que estava até nos faltando. Eu estou falando por mim mesma, porque eu reclamo pra caramba. Mas isso faz parte de nós, seres humanos. Mas a gente vai trabalhando, cada dia a gente trabalha um defeito, cada dia a gente trabalha um ego, e aí a gente chega num denominador comum. Embora vá levar algum tempo, a gente chega. E aí, como eu dizia, enquanto nós ouvíamos a palestra, espíritos amigos aqui estavam conosco, né, nos atendendo dentro das nossas necessidades. Isso nós não paramos, às vezes, para perceber, que ao nosso lado tem lá um anjo da guarda, tem um espírito amigo, nos abençoando, nos protegendo, além desse senhor simpático aqui atrás de mim, que está sempre ao nosso lado, sempre, sempre. Nós é que não estamos ao lado dele, né? Então, como a gente recebeu bastante durante essa palestra, agora a gente vai doar um pouquinho daquilo que a gente tem, né? Abrindo os nossos corações, as nossas mentes, pedindo a Deus e a Jesus nesse instante que possa nos acompanhar. E assim nós vamos até os hospitais. Vamos entrando na companhia de Jesus, cada um conhece um hospital. Vamos ali olhando aqueles companheiros que estão em sofrimento, pedindo ao Pai que acalme seus corações, as suas dores. Vamos caminhando sempre com Jesus e vamos até os presídios, onde lá estão aqueles irmãos que por um momento se desviaram do caminho. Que eles possam receber nesse instante o bálsamo do amor, da paz, do equilíbrio. Vamos sempre na companhia do Mestre até os orfanatos, até os asilos, onde lá existem irmãos nossos abandonados. E vamos caminhando ainda, pedindo a Jesus que dê força e coragem para esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas. E nesse instante vamos na companhia do Pai até o nosso lar, entrando pela porta principal e pedindo a Ele que deixe lá o seu amor, a sua paz, o seu equilíbrio. E assim, nesse instante, nós vamos, não por misericórdia, né? Só pela misericórdia de Deus, nós vamos orar por nós mesmos, depositando aos pés de Jesus os nossos problemas, as nossas dificuldades. E com a certeza de que tudo vai se resolver da melhor forma possível. Vamos ainda deixando aqui no meio do salão uma vibração em branco, para que seja levada pelos amigos espirituais, onde se fizer necessário. E assim, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos, que nós possamos caminhar nesse mundo com a cabeça erguida, com a fé, com a força de que nós tudo podemos, porque nós somos deuses, pois somos parte do Uno. E assim eu agradeço a todos e peço licença para encerrar essa parte do nosso trabalho. E nós vamos agora para os passes, pedindo a todos que se mantenham em silêncio, mentalizando aquilo que aqui vieram buscar, e pedindo a Deus e Jesus, nosso Pai, que nos ampare e nos proteja. Obrigada a todos.